Olá para você que acompanha aqui a nossa programação multiplataforma. Estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista e hoje eu recebo aqui o Douglas Nobre, que é cantor, compositor e também comunicador. Douglas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Nossa, Leandro, eu estou super feliz de poder conversar com vocês, de poder trocar, né, todo o trabalho que eu venho fazendo aí nesses últimos anos. Estou super animado para o nosso papo. Vamos lá, Douglas. Então, queria começar com você falando da sua relação com a cidade de Guarulhos. Você nascido aqui, eu sei que você é, mas você cresceu aqui, você ficou até quando aqui? Que lembranças que você tem da cidade? A minha vida inteira foi em Guarulhos, né? Eu nasci na cidade, passei minha infância, minha adolescência inteira aqui, saí no início da juventude, fui morar em São Paulo, depois eu fui para fora e voltei para Guarulhos no ano passado. Estou aqui já há um ano de novo, e aqui eu desenvolvi todos os meus talentos, vamos dizer assim, né? Foi aqui que eu fiz os meus cursos, foi aqui que eu aprendi a falar outro idioma, foi aqui que eu me tornei um profissional, que eu me capacitei para isso, foi aqui que eu fiz teatro, que eu fiz dança, que eu me apresentei para eventos da prefeitura, enfim, tudo que eu tinha como oportunidade eu abraçava, fazia. Eu fiz muita coisa aqui na cidade. Antes de falar do seu início de carreira, que lembranças você tem desse período que você passou aqui, principalmente desse de juventude? A relação mesmo com a cidade, onde você ia, onde você costumava andar, do que você costumava brincar, você costumava sair em galera, o que você costumava fazer? Sim. Bom, a minha geração é geração rebelde, né? Geração RBD. Então, eu criava programações junto com os meus colegas e amigos de bairro, voltado para isso, né? Voltado para música, voltado para dança. Então, como eu já comecei a fazer teatro muito novinho, os meus amigos, consequentemente, eram do teatro, né? Então, eu ia muito pro Lago dos Patos, pro teatro Padre Bento, Bosque Maia, enfim, lugares abertos, né? Lugares amplos que a gente podia, enfim, comer, brincar, dançar, cantar. Era sempre voltado para a cultura, esses locais. E bem conhecidos aqui das pessoas, os lugares que você citou aí. Sim. E aí você começou cantando em um coral de igreja evangélica, aos 8 anos de idade, é isso? Nessa fase eu era evangélico, né? Minha família, minha mãe frequentava a igreja com frequência, e foi na igreja que de fato eu tive o start, né? Foi na igreja que eu comecei cantar, que eu comecei a cantar solo, comecei a cantar em coral, fiz um pouquinho de dança na igreja também, então eu digo que a igreja foi meio que uma escola para mim, para eu começar a desenvolver as minhas funções, né? Os meus dons artísticos. Você fazia alguma ideia de que isso um dia seria sua profissão? Como é que foi aí o desabrochar da sua carreira? Eu sempre fui muito bem resolvido com a minha vida profissional, Leandro. Então, já criança, eu sabia que. Eu não sabia como, mas eu sabia que daria certo. Eu sabia que eu iria viver da minha arte, que eu iria fazer arte, que é um caminho tão difícil no Brasil hoje, né? É uma profissão tão complicada no Brasil, tão desvalorizada, principalmente enfim, por prefeituras de alguns municípios, enfim. Mas eu sabia, já novinho, eu sabia que isso daria certo, que eu iria conseguir realizar esses sonhos. Mas como é que foi o seu desenvolvimento? Como é que você, a partir dos 8 anos, depois do coralzinho da igreja, foi avançando na carreira aí? Sim, com 12, 13 anos, eu comecei a compor minhas músicas com 13 anos, e nessa fase também de 12 para 13 anos, como eu morava próximo do ginásio Tomeuzão, que era um ginásio ativo na cidade ainda, né, tinha muitas programações na cidade, eu descobri na minha escola que teria alguns cursos no Tomeuzão, cursos de jazz, street dance, vôlei, enfim, tinha toda uma programação de cursos dentro do Tomeuzão. E aí eu conversei com a minha mãe e comecei a fazer jazz e street dance. Se eu não me engano, esse foi o primeiro curso artístico, vamos dizer assim, que eu consegui fazer fora da escola, né? Fora da igreja e fora da escola. E depois disso eu não parei mais. Aí descobri que tinha curso de teatro no Adamastor, fiz um pouco no Adamastor, fiz um pouco na Biblioteca Monteiro Lobato, daqui a pouco eu estava fazendo clown no Padre Bento, que era um curso voltado para palhaço. E aí não parei mais desde então, desde os meus 12, 13 anos. E aí seguiu carreira até hoje. Os cursos que você citou são cursos que normalmente a prefeitura oferece, né? Aquelas oficinas Sim. populares.
Exatamente. Todos os cursos que eu fiz nessa fase de entrando na adolescência, né, foram todos cursos gratuitos, disponibilizados pela prefeitura. Então eu lembro que eu fiz um curso pela Secretaria de Igualdade Racial, se eu não me engano, tanto que na formatura foi no Teatro da Mastora, a Alessi Brandão foi entregar os nossos certificados na época, enfim. É, Moral da história, todos os cursos que eu fiz, esses cursos que eu citei, foram todos da prefeitura, foram todos cursos gratuitos, até porque na época eu não tinha condições de pagar um curso ainda mais voltado para a arte, né? Então eu vou entrar um pouquinho nessa seara do poder público. Uhum. Depois que você já estava no meio, depois você participou bastante de programa de televisão, aí eu quero que você fale depois um pouco disso, né, dos programas que você participou, inclusive chegando a cantar. Você chegou a se apresentar em shows em Guarulhos, né, alguns beneficentes, eu acho. Como Sim. você vê o cenário cultural hoje em Guarulhos e as políticas públicas do município voltadas para o setor de cultura? Eu estava super ansioso para receber essa pergunta, porque eu acho um fiasco hoje. Eu não sou apoiador, na verdade, eu não sou apoiador de política em modo geral, mas de fato eu não sou apoiador desse governo atual na cidade, porque para mim eles fazem um descaso com a cultura, um descaso com os artistas locais, um descaso, já saindo um pouquinho da cultura, um descaso com a saúde, porque eu tenho familiares que usam a saúde pública da cidade, que é um direito de qualquer cidadão, e eu vejo, e eu acompanho, né, minha avó, enfim, vou resolvendo algumas coisas para alguns familiares e vejo o caos que é, né? O caos que é uma UBS, o caos que é um pronto-socorro, o descaso, a falta de respeito. Graças a Deus que hoje eu tenho voz para poder fazer um stories, para poder fazer um vídeo, para marcar a prefeitura, para marcar prefeito e reclamar, porque jamais eu vou deixar passar na minha frente, no meu rosto, alguns descasos que para mim são inadmissíveis. E agora, voltando para a cultura, de fato, tem algumas leis que acontecem ao longo do ano aqui na cidade, agora vai vir a Lei Paulo Gustavo, enfim. Mas fora essas leis que não são desenvolvidas pela cidade, né, que vêm de fora para agregar na cidade, eu não vejo programação cultural sendo desenvolvido daqui. Esses cursos que eu fiz, eu fui tentar ver o que tinha, o que estava acontecendo, né, quando eu voltei para cá no passado, para colocar minha irmã, para colocar o meu irmão, enfim, para eles também terem a arte em volta deles. Eu não encontrei, eu não vi nada disso. Eu encontrava, enfim, algumas coisas pontuais que durava 3, 4 semanas, daqui a pouco já não tinha mais. Então, é uma situação bem complicada, bem triste, e eu fico mais chateado ainda de saber que tem tantos artistas bons aqui na cidade que não têm a oportunidade, que não têm onde desenvolver a sua arte. Você sabe que você foi uma das poucas pessoas que eu entrevistei, pelo menos aqui no programa, que tiveram uma coragem de se posicionar com relação à parte das políticas públicas, a parte do cenário e a interferência do poder público, porque eu sempre pergunto isso para as pessoas e é muito difícil ouvir as pessoas se posicionarem aqui, né? Inclusive falando dessa questão cultural e dos espaços para os artistas locais, que a gente sabe que aí de repente precisam se expor um pouco mais. Com certeza. Então, assim, parabéns pela sua postura e pelo seu senso crítico, inclusive com relação à cidade. Por isso que você está chegando onde você está chegando, sem medo nenhum de ser feliz. Fala um Com certeza. pouquinho das suas participações nos programas de TV, onde aparecia ali o Douglas Nobre para o Brasil. Nossa, foi um presente, né? Eu sou muito presenteado, né? A cada momento com a minha carreira. Na verdade, eu comecei fazendo figuração com 15 anos, fazia muita linha de frente em programas, fiz muito Jô Soares, Faustão, fiz figuração em comercial também, em filmes, e eu acho que foi ali que eu comecei a criar um network, assim, meio que sem saber de fato o que eu estava fazendo, porque eu era muito novo, precisava de sempre autorização da minha mãe, quando ela não precisava me acompanhar. Mas, de qualquer forma, como eu sempre fui de analisar muito o que eu estava fazendo, e para mim aquilo já era um network, assim. E foi o que eu comecei a executar depois. Então, já com 17 anos, 17 para 18 anos, eu comecei a entrar nesse universo televisivo, né? Eu participei de alguns programas musicais, realities, né?
musicais, competições, participei de programas no SBT, na Record, mas aí já não me identifiquei com esse formato de competição. E aí já voltei para o meu trabalho mais artístico mesmo. E o primeiro programa que eu participei foi o Teleton, que eu participo até hoje, né? É um projeto que eu amo, a ACD. Já fui no hospital, inclusive, passar a tarde lá com as crianças. E participo do Teleton já há muitos anos. O SBT foi a primeira emissora que abriu as portas para mim, para tantas coisas que eu já fiz lá. Já fui conhecer a cidade cenográfica das novelas. Enfim, o SBT, de fato, é uma emissora da família, né, que acolhe, e eu me sinto sempre muito acolhido lá. E participei de algumas outras coisas bem pontuais também, programa do Zeca Camargo, enfim, já participei de uns projetos bem legais na televisão. Ainda estou aguardando um projeto maior, né, um projeto que de fato me mostre como Douglas Nobre, ou de cara com Douglas Nobre, como Douglas Nobre cantor. Mas enquanto isso, eu me sinto muito privilegiado de poder fazer parte dessas pequenas participações nesses programas. Você citou aí suas produções, que a gente vai falar no próximo bloco, porque nesse primeiro eu queria que o público conhecesse um pouco melhor o Douglas, né, a história pessoal do Douglas. Então, antes da gente ir para o intervalo, ainda tem mais algumas questões aqui para te fazer. Você, quando atingiu lá a idade universitária, você decidiu cursar rádio e TV. Estava no meio da música, no meio artístico, mas você decidiu cursar rádio e TV. Por que você optou por essa carreira? E deu para conciliar com a música na época de faculdade ou não? Não deu para conciliar. O estudo sempre fez muito parte da minha vida, né? Eu acho que já deu para perceber aqui no início do nosso bate-papo. Eu sempre fui muito envolvido com a educação, na verdade, porque para mim a cultura está dentro da educação, né? Se você não tem educação, eu acho que consequentemente você acaba se perdendo na cultura, né? Você fica com essa falta cultural. Então a educação sempre fez muito parte da minha vida, né? Eu fiz 3 anos de espanhol aqui. Hoje eu tenho uma carreira em espanhol musical, tanto do de cara quanto na música em espanhol. E eu fiz 3 anos aqui na cidade, né? Hoje eu falo espanhol fluente por conta do curso que eu fiz gratuito aqui. Então, eu sempre fui muito envolvido com a educação. E a faculdade já era um sonho também, desde novo. E eu queria fazer um curso que fosse voltado para televisão, fosse voltado para a arte. Cinema seria muito difícil, né? E para mim foi um caminho mais fácil fazer rádio e TV. Fiz pré-vestibular, fiz Enem, entrei na FMU e me formei já tem uns 5, 6 anos, mais ou menos. Fiz lá meus 4 anos de rádio, TV e internet. E foi uma experiência bem legal, assim. Era uma satisfação minha mesmo, de ter uma formação, né? Eu sou o único da minha família hoje que tem uma formação acadêmica. E eu queria ter essa representatividade até para os meus irmãos também, que são mais novos do que eu. Nós não somos nada sem educação, Douglas. Acho que a sua postura é maravilhosa. Não somos nada sem educação, sem informação e sem conhecimento. Nós precisamos ter. É o que muda a sociedade, é o que muda o nosso status social. Hoje, você se considera mais músico ou mais comunicador? Se tiver que puxar a sardinha para um lado aí. Mais comunicador. Mas eu ainda fico um pouco, não digo triste, porque eu me sinto super realizado com o de cara com Douglas Nobre, mas o meu início foi na música, né? O meu intuito sempre foi a música, mas eu acabei me apaixonando pela comunicação e acabou acontecendo de uma maneira mais orgânica a comunicação. Mas se eu tivesse que escolher uma das duas carreiras, eu escolheria a música. Perfeito. Para a gente fechar o bloco, Douglas, aí na faculdade que você está lá, embora você não possa escolher a música ainda neste momento, né? Se você tivesse que escolher, mas ainda está mais na comunicação, na faculdade você cria um blog. Na época, né, os blogs já bombavam, chamado Portal das Estrelas. E aí você começa a participar de eventos em São Paulo, Rio, e fazia os podcasts entrevistando esses artistas aí. De onde veio a ideia, o insight? Vou aqui fazer um blog de artista para falar de artista e bora lá. Eu já meio que, eu não digo nem que cobria, assim, eu já meio que participava dos aniversários de Guarulhos, né? Que tinha uma programação bem ativa anos atrás, né? O dia 8 de dezembro. Então, alguns anos antes da faculdade, eu já participava dos aniversários da cidade, já entendia como que funcionava a comunicação, participava muito de eventos do Instituto Ressoar também, que eles faziam uma programação no Dia do Trabalhador, então eu já me infiltrava.
E foi ali que eu já comecei a entender o que de fato eu queria fazer. Quando eu entrei na faculdade foi muito até que orgânico, assim, porque eu já tinha um certo mailing, uma certa facilidade de entrar em alguns eventos, né? E aí eu criei o blog, coloquei diversos amigos da minha sala para trabalhar comigo. Comprei um gravadorzinho da Sony na época, que era o que eu tinha condições de comprar, inclusive eu tenho esse gravador até hoje, depois de 10, 11 anos. E eu comecei no início, eu me infiltrei muito em eventos, mas pouquíssimo tempo depois eu já estava meio que me profissionalizando mesmo. Eu criei credencial, criei todo camiseta, logo, canopla, enfim. E foi meio que um evento puxando o outro. Foi meio que assim que começou. Perfeito. Ô Douglas, preciso fazer uma paradinha aqui, eu vou fazer a pausa para ir para o intervalo, mas na volta então a gente vai retomar essa conversa aí, falando das suas produções, das suas grandes produções, que são as suas músicas autorais, né, suas composições, e também falar do seu canal no YouTube, que é o De Cara com o Douglas Nobre, que aí te projetou também, tá? Eu vou fazer essa pausa, mas na volta a gente continua esse bate-papo, ok? Perfeito. Então, aquela pausinha para a gente beber uma água, a gente já volta. Legal ponto de vista está retornando do intervalo. Hoje a gente está entrevistando aqui o Douglas Nobre, que é cantor e comunicador e também compositor, evidentemente. Douglas, a gente falou um pouco da sua vida pessoal, né, de como você começou a carreira antes de ir para o intervalo, sua vida universitária, enfim, esse seu início na arte. E agora, nesse segundo bloco, eu vou deixar você escolher o que você quer falar primeiro. Se você quer falar do De Cara com o Douglas Nobre ou se você quer falar do músico Douglas Nobre. Pode Ah, escolher. eu acho que dá para começar com o de cara, né? Porque a música autoral veio depois ainda. Depois do De Cara, então vamos falar do De Cara. Vamos falar um pouquinho. Você tem um programa no YouTube, né? Que tem esse nome, De Cara com Douglas Nobre. Você criou esse programa? É um talk show. Eu já tinha esse sonho de ter um talk. Na verdade, eu nem sei se seria esse formato, né? Mas eu tinha o sonho de ter algum projeto de audiovisual que pudesse conectar tanto o bate-papo quanto a música, porque eu fiz com muitos cantores no início do projeto, né? E aí, quando eu estava no TCC da faculdade, no último ano, eu decidi, não, assim que eu terminar a faculdade, eu vou botar em prática, eu vou dar um jeito de botar em prática o tal do De Cara com Douglas Nobre, porque ainda não tinha o nome. Tanto que o primeiro episódio que eu gravei com a Dira Paz e com a Cássia Kiss ainda não tinha o nome. Quem assistir no YouTube vai ver que eu não falo De Cara com Douglas Nobre. O nome surgiu depois ainda. Eu falei, bom, eu faço sentado, né? O formato de um talk show mesmo. Eu fico de cara com a pessoa, cara a cara. E aí surgiu esse nome, De Cara com Douglas Nobre, e aí eu intitulei, eu acho que do terceiro ou quarto episódio em diante. E o projeto existe já há 6 anos, mais de 100 episódios ao longo desses 6 anos aí, não, acho que mais de 150 episódios, tem bastante episódios, e recebi convidados incríveis, assim, né? É um sonho esse projeto. São artistas bastante conhecidos, né? Bastante famosos. Você conseguiu esse contato com esse pessoal por causa daquele trânsito que você citou no bloco anterior, aquele networking que você fazia, aquelas participações na televisão? Você acha que essa foi a abertura da porta que possibilitou você trazer tanta gente para o seu programa? Com certeza, foi uma coisa ligando a outra, né? Porque eu já gravava o podcast, que era bem podcast mesmo, bem áudio, né? Eu já gravava o podcast antes, isso me fez ter um relationship muito bacana com as assessorias, enfim, com os profissionais da área. Participava de muita pré-estreia também, estava sempre em pré-estreia de filme, pré-estreia de teatro. Então foi muito orgânico também, assim, né? Depois que o projeto começou, deslanchou e foi meio que uma pessoa ligando a outra. Consequentemente, alguns eu convidei diretamente, por conta própria, sem passar por assessoria. Isso foi facilitando também com outros convidados. E tô aqui até hoje, depois de 6 anos, e agora fazendo a versão ao vivo, né? Aberta ao público, em teatro, enfim. Isso é muito bacana, a gente vai falar disso já já, mas para você hoje é mais fácil entrevistar ou ser entrevistado? Eu acho que eu domino, eu domino as duas funções, assim. Eu me sinto muito confortável em ter que falar e me sinto mais confortável. Eu acho que eu gosto de entrevistar, porque eu gosto de ouvir. Então eu faço a pergunta e eu gosto que a pessoa demore para responder, venha com outras histórias lá de trás.
Eu acho que eu gosto mais de entrevistar, mas me sinto muito confortável em ser entrevistado também. Tem alguma entrevista ou entrevistado que mais tenha te marcado nesse tempo todo? Um dos últimos que eu fiz do ano passado para cá, sem dúvidas, com a Vera Fischer. Foi uma pessoa que eu fiquei muito emocionado de conversar, tanto antes da gravação, quanto durante, quanto depois. Me senti muito emocionado, assim, parecia que era uma mãe, sabe, um parente próximo, ou tipo uma avó distante que você não encontra com frequência, e quando você encontra, quer te dar colo, quer te ouvir, quer te dar conselhos. Foi meio que essa relação que eu tive na minha gravação com a Vera. Então, das últimas gravações, sem dúvidas, com a Vera foi muito especial para mim. E quais são os seus ídolos, as pessoas que você admira no meio? E aí, eu tô falando de tudo, tá? Você pode citar o artista, o ator, o cantor, compositor, enfim. Em quem que você ali se espelha ou admira ou fala, puxa, ali é um perfil bacana. Musicalmente falando, eu gosto muito dos cantores latinos, né? Porque como eu canto reggaeton, acaba me remetendo muito para outros países até, né? México, Colômbia, que são gêneros que predomina o gênero, né? O reggaeton. Então eu gosto muito do J Balvin, ele é a minha primeira referência musical, assim, até em composições, em produções. Eu sempre pego ele como referência. Ultimamente tenho gostado muito de outros artistas também, Bad Bunny, e aí eu volto lá na minha infância escutando Jennifer Lopez, escutando Shakira. Essas são minhas referências musicais. Ahn, Na comunicação, eu acho que eu não tenho, que eu não sei, assim, como eu fui aprendendo muito na prática, eu não sei se eu teria uma referência hoje, assim. E admiração, eu acho que é uma palavra muito forte para a gente. Talvez eu não estou sendo ignorante nem egoísta, assim, mas eu acho que a admiração por uma pessoa que você não conhece é uma palavra muito forte, e eu posso me decepcionar depois. Ainda mais nessa área que não dá para confiar em todo mundo. Então eu não tenho, se eu falar, eu não vou mentir, tá, gente? Assim, se eu falar que eu tenho admiração por alguém, eu não tenho mesmo. Assim, eu tenho admiração primeiro por Deus e segundo pela minha mãe, pelo meu pai, para quem me acolhe quando eu sofro lá fora e preciso de um colo. Essas Não, pessoas que eu tenho admiração. Gente de fora, assim, não. entendo perfeitamente a profundidade do termo que você colocou, porque admirar significa ter um pouco de convivência, intimidade, para você saber exatamente como é a pessoa. Então, para mim aqui, acho que você foi muito, muito bem. Então, já que você estava entrando aí no tal do reggaeton, vamos falar um pouquinho, né? Você, em 2019, tem lança uma música autoral, que é intitulada Pressão, no tal do estilo reggaeton. Então, primeiro eu queria que você falasse um pouco da música, como é que é para você o seu processo de composição da música, o que te inspira a compor, o que exatamente é o conteúdo da letra do Pressão e por quê. E aí sim falar também, evidentemente, sobre um pouco do estilo que é o estilo reggaeton, para quem não conhece. Sim, como eu te falei anteriormente, eu comecei a compor com 13 anos, né? Até então eu estava na igreja ainda, então eu acabei compondo muitas músicas religiosas, né? Muitas músicas gospel. Eu nunca lancei nenhuma. Tenho todas guardadas no fundinho da gaveta. E Pressão surgiu no meio dessas composições também. Quando eu fui para o estúdio, a Pressão de fato é a minha primeira música, lançada e autoral. Então é uma carreira recente, né? Meu trabalho musical tem somente 4 anos. Eu fui para o estúdio com medo, com receio, porque eu nunca tinha gravado, não sabia como que funcionava esse universo ainda. Mesmo sendo o meu primeiro sonho, né? Mesmo sendo aquilo que eu queria para o meu futuro, eu entrei no estúdio bem amedrontado, assim, e entreguei uma referência para o produtor, que era uma música do Maluma com a Shakira, chamado Chantage. Essa que é a referência da música, de Pressão. E tinha a composição. No decorrer da produção, acabou que Depressão foi decupado, né? Eu juntei, na verdade, Pressão é a mescla de duas ou até três composições. Meio que eu peguei um pedacinho de uma composição, um pedaço de outra, um pedaço de outra, e a gente foi juntando até sair esse resultado que teve. O meu processo de composição é bem específico, né? É bem momentâneo. Então, eu posso estar conversando com você aqui agora e vir uma inspiração quando encerrar o programa, eu ir no meu bloco de notas e anotar o que eu estou pensando, assim. Talvez não seja a música inteira, talvez seja um pedaço que eu vou juntar com outro pedaço depois.
Então, o meu processo de composição barra produção é bem pausadinho ainda, assim. Eu não me sinto tão aprofundado nesse universo, né? Eu me sinto inspirado em específicos momentos. É assim que surge as músicas para mim. E o Pressão, o conteúdo dela qual é? No que você se baseou aí, mesmo pegando um pedacinho daqui, um pedacinho Sim. de lá, o que sai o conteúdo aí da Pressão? A letra de pressão é bem voltado para relacionamentos, né? Aqueles relacionamentos que te prendem, que te deixam numa jaula, né? Que você não consegue ter a sua liberdade. Que parece que quando você namora, você reseta todo o seu passado, não tem mais amigos, não tem mais ninguém, vive só em prol dessa pessoa, né? Desse relacionamento. E eu falo disso na música, né? Que eu não aguento mais a sua pressão porque eu não estou na sua prisão. E é basicamente esse o contexto da música. Tá mais que bem colocado. E o estilo reggaeton? Explica para mim um pouco o que é o estilo. Sim, com certeza. O reggaeton é um gênero urbano, se comparando com o funk aqui do Brasil, porque é um gênero ainda, mesmo que respeitado lá fora hoje, ainda é um gênero marginalizado, que tem muito preconceito. Assim como é o funk aqui no Brasil. Dá pra você pensa no reggaeton, você pensa no formato do funk aqui. Foi um gênero que ficou muito forte em Porto Rico, Colômbia. Os primeiros cantores que trouxeram o gênero foi Dom Omar, depois Daddy Yankee, J Balvin também é muito antigo na cena. Mas só para simplificar, é um gênero urbano, um gênero que sofre muito preconceito ainda, mas que é um gênero envolvente, que é um gênero que faz todo mundo dançar, que faz todo mundo se mexer, e é um gênero sexy, né? Um gênero tem batidas muito sexy, então é muito gostoso de ouvir e dançar. Show. E você também gravou a versão latina da música, é isso? Sim, eu lancei Pression depois, que foi a versão em espanhol da música. Na verdade, esses meus primeiros anos de carreira musical, praticamente todas as músicas que eu lancei em português, eu fiz versão em espanhol depois. Só do ano passado para cá que eu parei de fazer essas versões, né? Por uma escolha própria mesmo, ou por momentos, né? E foi bem legal, porque eu consegui ir para fora, fui para o Chile, fiz muita imprensa da Argentina também, de Honduras, do Peru, fiz rádio presencialmente no Chile, ano passado fiz no México, então esses projetos em espanhol deu uma alavancada, assim, no meu relacionamento com de fato, esse universo latino. Essa foi a música que te projetou, de fato, então. Foi. Ainda eu não tive nenhum hit, né, nenhuma música a nível nacional, mas eu tive bons caminhos com essas músicas, né? Eu fiz muito rádio, eu fiz muita televisão, dei muita entrevista para site em espanhol, acabei criando relacionamento com artistas latinos também, artistas que fizeram Rebelde, que é a minha banda número um da infância. Acabei até fazendo muita amizade com eles, encontrei alguns deles no México quando eu fui no ano passado. Então, eu ainda não tive nenhum hit, nenhuma música a nível nacional, mas eu acabei criando um relacionamento muito legal com essa galera que eu já conhecia quando eu era criança, que eu acompanhava a criança. Maravilha. Douglas, eu já estou chegando aqui no final do bloco, no final do programa. Já vou agradecer a sua participação já, mas antes tem uma última pergunta que eu acho importante para você responder, porque muitas pessoas que, de repente, assistem, falam, puxa, ele começou, né, do zero, começou lá com um canal no YouTube, ou começou dando a cara lá no meio, a tapa. Para aquelas pessoas que querem entrar no meio, que dica você dá? E uma pergunta um pouquinho mais específica, e aí você pode responder da maneira que você achar melhor. A sua renda hoje você consegue ter uma renda da sua arte, é do canal do YouTube, é da música, você consegue viver artisticamente falando da sua produção? Bom, já respondendo a última pergunta, sim. Hoje eu vivo da minha carreira, né? Eu acabei criando bons relacionamentos não só no meio artístico, mas acabei criando muitos bons relacionamentos até com empresas mesmo. Então, hoje eu tenho muitos parceiros, principalmente parceiros voltado para o De Cara com Douglas Nobre, porque eu acabei fazendo a versão no Teatro Damastor no mês passado. Isso acabou abrindo as portas ainda mais. Então, eu tenho parceiros fixos já há alguns anos, e tenho as minhas monetizações, tanto do canal quanto das plataformas digitais.
Spotify. Os parceiros ajudam muito também, não só os patrocinadores, né, mas os parceiros, né, que acreditam no trabalho, que fazem parcerias pontuais, acaba contribuindo muito com a carreira também. Então hoje, sim, eu vivo da minha arte. Falo abertamente que não é fácil, que tem mês que é bem confortável, tem mês que é um pouquinho mais complicado, mas eu acho que isso faz parte do processo, faz parte até de qualquer profissão, de qualquer pessoa jurídica, né? Mas hoje eu vivo em função da minha arte e sendo monetizado pela minha arte. E respondendo a primeira pergunta, eu acredito que para você realizar o seu sonho, você tem que começar primeiro acreditando em você, acreditando que você é capaz, acreditando que o impossível se torna possível, independente da situação que você viva. Eu saí de uma circunstância bem complicada de família, financeiramente falando. Eu não tinha condições alguma de fazer tudo que eu faço hoje, alguma, por isso que todos os cursos que eu fiz foram cursos gratuitos, foram cursos que eu buscava na prefeitura, buscava nas secretarias. Então, acho que o primeiro ponto é acreditar em você. O segundo ponto, estudar. Não dá para parar de estudar, não dá para ficar esperando, sentado no sofá achando que vai cair do céu. Você tem que estudar, você tem que procurar, você tem que fazer, ir atrás, e depois colocar em prática tudo aquilo que você foi estudando, né? Eu acho que sem estudo não é possível, assim, sem acreditar em você e sem estudar não é possível. Esses são os dois, as duas pontas mais importantes, né, para construir um ser humano, tanto como profissional, quanto artista, como pessoa. Douglas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sorte, sucesso, muito trabalho, competência sempre, e que a sua carreira brilhe cada vez mais. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço pelo espaço, foi super legal conversar com vocês aqui. Maravilha. E para finalizar aqui essa edição do Ponto de Vista, eu então vou aproveitar e recorrer a uma frase da Cora Coralina, porque você falou muito sobre o estudo, e ela diz uma frase que é realmente muito, muito bacana e muito verdadeira, que é: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Que todos nós possamos fazer um pouco mais disso. Muito obrigado por ter ficado com a gente, acompanhado mais essa edição do Ponto de Vista. Nos vemos numa próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente. E me ser romântico e caveirinha, tem prazer. Eu quero emoção, estamos no jogo. Eu quero fogo em meu coração. Quero bailar, donde estás? Baila comigo, quero te beijar. Ela vai jogando, não perde a elegância. Me deixa louco, perdi todo el sentido com esta fragrância. Me vuelves louco. Então joga, vem comigo, esta chica é problema. Então joga, vem comigo, eu resolvo seu dilema. Então joga, vem comigo, esta chica é problema. Então joga, vem comigo que eu resolvo seu dilema. É fogo, do jeito que ela mexe a raba. É fogo, tava perdido e sem entender nada. É fogo, do jeito que ela mexe a raba. É fogo, tava perdido e sem entender nada. Ela tá jogando hoje, ela tá bailando.